Fazer uma viagem ao Japão pode ser como fazer uma viagem para o futuro. Robôs servem e entregam sua comida. Máquinas automatizadas de compra e venda espalhadas pelo país vendem de tudo, desde doces até eletrônicos. Trens-bala levam você para todos os lugares a 320 km por hora. E vale lembrar que a média de idade do Japão é de 47,3, a segunda maior média do mundo. No entanto, há uma maneira de o Japão ficar preso no passado. Caminhando pelas cidades de Tóquio, Osaka ou Kobe, você nota algo bem estranho: um número extremamente alto de lojas de música. Em comparação com os Estados Unidos, o Japão tem uma população um pouco menor que 50%, mas tem quase o dobro do número de lojas de música espalhadas pelo país. Como um todo, o mercado musical japonês é o segundo maior do mundo, mas ele é diferente de quase todos os outros. Na maior parte do mundo, o streaming substituiu as vendas físicas, como por exemplo, CD e vinil. Em 2015, por exemplo, 66% das vendas de música nos Estados Unidos foram digitais. No Japão, é quase o oposto. 75% das vendas foram físicas e apenas 18% digitais. Isso se deve, em parte, às rigorosas leis de direitos autorais do país. Mas há outra razão pela qual os CDs ainda são amados em países asiáticos, como Japão e Coreia do Sul. E isso se deve muito a uma coisa: o K-pop. Grupos pop coreanos compensaram a pirataria com CDs sofisticados, exclusivos e colecionáveis, que são geralmente vendidos para fãs. Em vez disso, os CDs são vendidos como mercadoria, geralmente com capas diferentes para incentivar a compra de várias vezes, e às vezes funcionam até como um bilhete de loteria para uma chance de conhecer seu cantor favorito. O que é tão interessante sobre o K-pop como empresa é que quase tudo, desde o início, é fabricado como um produto para consumo. Os artistas de K-pop não são encontrados, mas sim criados, esculpidos para o alcance máximo ao longo de muitos anos, em um sistema que funciona como uma espécie de fábrica. E seu sucesso internacional não é acidental. O K-pop é um projeto deliberado que é financiado pelo governo visando aumentar o poder global da Coreia do Sul em todo o mundo, tornando esse processo altamente político. Os Jogos Olímpicos de Verão de 1988 foram um momento decisivo para a Coreia do Sul, assim como os Jogos Olímpicos do Japão de 1964 e da China de 2008 foram uma oportunidade rara e histórica de mudar a imagem do país no exterior. Leis severas de censura e monopólios restritos de redes de TV logo se abriram, dando lugar a uma nova geração de artistas. 4 anos depois, em 1992, o Instituto de Cultura e Turismo do governo coreano começou a procurar novos mercados no exterior. Mas em vez de esperar pela demanda, o entretenimento coreano prendeu espectadores estrangeiros e os impulsionou. O Instituto traduziu para o cantonês um drama popular chamado O que é Amor, que enviou ao consulado coreano em Hong Kong, onde foi oferecido gratuitamente a uma estação de TV local. Logo, Hong Kong e seu vizinho Guangzhou estavam pedindo mais. Não muito tempo depois disso, a demanda se espalhou para o Taiwan, Vietnã, Japão e ainda mais na China continental, que estabeleceu relações diplomáticas com a Coreia do Sul naquele mesmo ano. A mídia chamou essa dispersão cultural em massa de Onda Coreana. A segunda onda coreana veio em 2012 com o explosivo sucesso viral Gangnam Style. Da noite para o dia, o mundo inteiro ficou curioso sobre a música, dramas, moda e idioma coreanos. E embora não fosse verdadeiramente representativo do K-pop como gênero, era útil para uma grande coisa: provar que uma música não precisa ser escrita em inglês para ter sucesso no Ocidente. Posteriormente, essa tese foi confirmada por sucessos como, por exemplo, Despacito, que segue sendo o vídeo e a música mais ouvida da história do YouTube. Ninguém poderia ter previsto o sucesso do Gangnam Style, mas a ascensão do entretenimento coreano de alguma forma
era inevitável. A diferença entre ele e outros gêneros é que o K-pop é submetido à engenharia reversa, com base nas preferências do consumidor, onde a maioria dos músicos começa a praticar em casa, movido apenas pela sua paixão e pela arte, e eventualmente são descobertos por uma gravadora. Os grupos de K-pop geralmente começam, sobem e mudam de direção em uma sala de conferência. Existem 4 grandes gravadoras. Eu vou estar colocando o nome e o logo delas agora aqui na tela para você conhecer. Embora, novamente, a palavra rótulo seja um pouco enganadora, essas empresas não são tanto agentes, mas sim designers de produto. Eles criam e moldam todos os aspectos de seus grupos. Primeiro, eles começam com o recrutamento. Como os cantores de K-pop são ídolos públicos, tanto quanto são músicos, a personalidade é um quesito muito importante. As empresas buscam um conjunto de personalidades distintas, porém coesas, de forma a atrair a maior base de fãs possíveis. Algumas gravadoras transformam o recrutamento em uma espécie de reality show, ideal para criar a lealdade dos fãs e dramatizar as personalidades. Em 2012, 4% de toda a população sul-coreana fez um teste para o Superstar, a competição de canto mais popular da Coreia do Sul. Outras empresas recrutam com base apenas em qualidades como aparência, porque o próximo componente é o treinamento. Estrelas em potencial, às vezes com 11 anos de idade, passam por cerca de 5 a 10 anos de preparação árdua. A programação de treinamento para virar uma estrela do K-pop pode ser a seguinte: 5 horas da manhã, acordar, praticar coreografias e danças e depois ir para a escola. Sair da escola às 3 da tarde e ir para aulas de canto e vocais até às 6 da tarde. Das 6 horas da tarde até às 9 horas da noite, aulas de idioma, e depois fazer exercícios físicos até às 11 da noite, deixando 1 hora sobrando para chegar em casa antes que os trens parem de funcionar. Então, eles vão para casa, dormem até às 5 horas da manhã e aí começa tudo de novo. O mais impressionante é que ainda assim, depois de tudo isso, depois de sacrificar todos os outros hobbies e sonhos, depois de aprender inglês ou qualquer outro idioma, apenas cerca de 10% dessas pessoas irão estrear. As estrelas do K-pop reclamam de longas e miseráveis horas de trabalho, baixos salários e contratos injustos de 7 anos, que incluem cláusulas que os proíbem de falar publicamente sobre relacionamentos. As gravadoras, por sua vez, argumentam que essas estipulações são necessárias devido a dezenas, centenas ou mesmo milhões de dólares e anos que investem em cada possível astro do K-pop. O terceiro ingrediente para o sucesso do K-pop, e talvez o mais importante, é a localização, porque o K-pop é tão diverso, incorporando tudo, desde pop, eletrônica, rock e hip hop. É difícil definir o que exatamente é o K-pop. Uma das poucas características unificadoras que o diferencia, digamos, do pop japonês é a forma como o K-pop atende a um público internacional. Os nomes dos grupos geralmente consistem em uma palavra ou sigla em inglês curta e facilmente reconhecida. Outra estratégia comum é ter pelo menos um membro do grupo chinês, japonês, tailandês ou taiwanês. As músicas e seus vídeos musicais extravagantes costumam ser produzidas 2 ou 3 vezes, na Coreia, no japonês e no mandarim, com palavras em inglês espalhadas por toda parte. Além de ser extremamente lucrativo, esse foco internacional oferece à capital da Coreia do Sul algo ainda mais valioso, embora intangível. Embora o soft power não possa ser medido com precisão, ele conta a história de uma nação de uma forma que nenhuma quantidade de tanques de guerras ou fábricas pode fazer. O K-pop é tão político porque pinta uma imagem nacional muito viva da Coreia do Sul. Então por que a Coreia do Sul trouxe o grupo feminino Red Velvet para cantar para Kim Jong-un em Pyongyang em abril de 2018? Separadamente,
Em 2016, os Estados Unidos começaram a implantar um sistema de defesa na Coreia do Sul contra os potenciais mísseis norte-coreanos. Logo depois, os produtos sul-coreanos começaram a desaparecer das prateleiras da China. Embora nunca anunciado de forma explícita, o governo da China efetivamente baniu o K-pop do país. Grupos de turismo foram proibidos de viajar para a Coreia do Sul e grupos de K-pop anteriormente bem-vindos, de repente, viram suas apresentações canceladas ou os vistos negados. Os videoclipes foram até bloqueados na internet da China, já que os grupos se voltaram para shows em Hong Kong e Macau, até que a proibição fosse contida em 2017. Finalmente, a última etapa é vender. A extrema fidelidade dos fãs se traduz em vendas de produtos e patrocínios extremamente eficazes. O exemplo de maior sucesso da fórmula é a boy band de 7 membros, conhecida mundialmente como BTS. Eles apareceram em diversos programas famosos nos Estados Unidos e em todo o mundo. Fizeram um discurso na ONU e contribuíram com cerca de 3,6 bilhões de dólares americanos por ano para a economia coreana. Um estudo estima que o país recebe 5 dólares de volta para cada 1 dólar gasto em K-pop. Alguns dizem que o K-pop é muito comercializado, muito roteirizado e até às vezes muito falso. Mas enquanto alguns artistas inventam histórias comoventes sobre a origem do K-pop, o K-pop é muito honesto sobre seus motivos, que é o lucro. Mas há algo respeitosamente autêntico em como tudo é fabricado de forma transparente. O K-pop pode até ser falso, mas algo muito real é a alegria que traz a milhões de fãs ao redor do mundo. Nosso vídeo sobre K-pop vai chegando ao fim. Espero que você tenha gostado do vídeo e que ele tenha sido útil para você como forma de conhecimento. Peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe um comentário avaliando o vídeo, porque isso me ajuda muito. Por hoje é só e te vejo no próximo vídeo.